Como eu faço para saber se na minha família as leis sistêmicas estão sendo cumpridas? É uma ótima pergunta para ver se a gente está num ambiente saudável, né? E aí, como a gente faz para descobrir essas questões? O ideal é a constelação familiar, mas a gente pode observar também. Então, para você saber se a sua família está na hierarquia, cumprindo as leis da hierarquia, observe se você está no seu lugar de filha, se você se comporta como filha perante seus pais, ou filho, né? Se você respeita os seus pais, se você considera a honra, se você, quando está com o seu companheiro ou companheira, se você tem uma relação equilibrada, onde o dar e receber funcionam bem, se você dá e aguarda que o outro retribua, com seus sócios, com seus irmãos, se a coisa é equilibrada ali, ou se tem um dando sempre muito mais e o outro só recebendo. Observa também se existem exclusões na sua família, pessoas que somem, pessoas que de repente fazem algo que a família não concorda e são meio que deixadas de lado. E isso é importante observar também nas gerações anteriores, se tem histórias no passado de pessoas que foram deixadas para trás, pessoas que enlouqueceram e foram internadas e nunca mais voltaram, mulheres que engravidaram e sumiram, crianças que foram abortadas, que foram doadas, que faleceram muito novas e que às vezes ninguém fala sobre aquele assunto. Segredos familiares. Normalmente atrás de um segredo tem uma exclusão. A gente precisa respeitar o segredo, mas a gente precisa se curvar a ele. O segredo, geralmente ele causa alguns problemas. Não que você tenha que dar uma de detetive e descobrir o segredo dos seus ancestrais, mas é preciso honrar esse segredo, olhar para ele, se curvar e aceitar que ali aqueles ancestrais não deram conta dessa situação. E dizer eu sinto muito, isso liberta os descendentes e faz com que eles não precisem repetir aquela situação difícil que gerou aquele segredo. Normalmente atrás de um segredo tem uma grande dor, um grande sofrimento. Então são várias questões. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui de uma pessoa que eu atendi recente, ela tem um problema com a mãe, uma dificuldade que ela não sabe explicar, a relação das duas não flui. E aí você vai observar, ela se sentia rejeitada, tanto pelo pai quanto pela mãe. E você olha um pouco mais, a mãe se sentiu rejeitada pela mãe dela. E essa mulher, ela cresce, desde criança ela tinha aquela ideia, eu vou crescer, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou mostrar para essa família que essa família está errada em relação a mim, que eu mereço ser olhada, eu mereço a atenção de todo mundo, eu mereço ser respeitada. E essa mulher fez isso, ela ganhou muito dinheiro, ela cresceu na vida. E o que acontece? Hoje o pai já falecido, a mãe é a mais velha da família e ela ganhou tanto dinheiro que ela virou a chefe da família. Ela sustenta a mãe, ela sustenta a irmã, ela sustentou o marido, ela separou do marido e hoje a irmã agride ela, a mãe agride, mas todo mundo é sustentado por ela. Qual que é o problema aí? Falta de hierarquia, falta de equilíbrio. Por quê? Esse pai também é excluído, apesar dele já ter morrido, mas ele nunca foi uma pessoa muito benquista por essa pessoa. Então, o que acontece? Ela não se sente respeitada, não se sente valorizada, porque ela dá, e aí ela se sente no direito de mandar. É como se ela tivesse assumido o lugar de chefe da família. Só que a chefe da família teria que ser a mãe, que é a mais velha, hierarquia. Mas hoje quem manda na família é ela, pela questão do dinheiro. E a mãe e a irmã não honram, não aceitam. O marido traiu. Todos ela sustentava. Havia falta de equilíbrio no casamento, falta de equilíbrio com essa irmã.
e falta de hierarquia para essa mãe. E por que todo mundo acha ruim? Porque ela tomou um lugar que não é dela. E por que ela não se sente bem também? Porque ela está fora do lugar. Então, o que é preciso fazer? Retomar os espaços e sair desse lugar de ser o sustento de todas as pessoas. São todos adultos, capazes, têm condições. A mãe pode sim lidar com as próprias questões. Ela continua ajudando em questões que são necessárias, mas não para dar além, né, do que é necessário. Ela já é uma mulher adulta, ela tem filho, ela tem que focar no trabalho dela, e aí a empresa começa a ruir, ela começa a ter dívidas, problemas financeiros. Então, gente, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: as aldeias indígenas, todo mundo recorre ao pajé, que é o homem mais velho da tribo. Ali é o sábio. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa sustentar ninguém, mas ele é respeitado como o grande. E nessa família, quem é grande é a mãe. Então ela pode até pagar o plano de saúde da mãe dela, ajudar em alguma coisa, mas não excessivamente. E essa mãe tem que ser respeitada como a matriarca, né? Porque o pai já não está lá mais, já faleceu. Então, é devolver esse lugar de poder da mãe, né? De grande, ficar no lugar de filha, e a irmã, que já é adulta, cuida da própria vida, respeito, mas também não ficar pagando todas as coisas, não ficar segurando todas as ondas que não são necessárias. A gente não pode deixar a nossa família passar fome se a gente tem condições de suprir algo, mas é suprir o necessário e não sustentar pessoas que não são da nossa alçada. Quem que a gente tem que sustentar? Os nossos filhos, que são menores. A partir dos 18, de formados, eles têm que conquistar por eles. A gente dá um empurrão, a gente faz aquela primeira estrutura ali, mas depois eles têm que fazer. E aí a gente cuida da nossa vida. A gente tem que fazer o nosso pé de meia para quando a gente envelhecer, a gente ter condição de cuidar da nossa velhice, né? E os filhos, eles vão para a vida, os filhos têm que ir criar as próprias coisas e voltar para os pais por amor e não por necessidade, por obrigação ou para cumprir um papel de mostrar que merece. É uma pessoa que está na criança ferida. Então, o que a gente precisa entender? Nunca a gente pode tomar o lugar dos nossos pais. Nunca a gente pode agir com os nossos irmãos como se a gente fosse os pais deles. Nunca a gente pode agir com o nosso companheiro como se a gente fosse o provedor de tudo, né? Podemos sim ser provedor e o companheiro está ali fazendo pela família, fazendo pela casa, fazendo pelos filhos. Isso é possível, equilibrar essa relação. Mas no caso, quando você só dá e a pessoa só recebe, essa pessoa se sente muito incomodada, devedora demais, e ela sabota a relação da pior maneira, normalmente traindo. Então, gente, a gente tem que equilibrar, a gente tem que deixar todo mundo pertencer, e a gente tem que aceitar as posições, respeitar a hierarquia. Observa a sua família, vê se está todo mundo no lugar certo, se você está no lugar certo, e se não estiver, eu te convido a fazer uma constelação. Então, gente, é isso que eu queria falar hoje. Sigam aí o canal, curtam o vídeo, encaminhem para os amigos, deem sugestões, façam perguntas, tirem suas dúvidas aí nos comentários, eu vou estar respondendo todos. É um prazer estar sempre falando com vocês. Um beijo.